Cristo, meus queridos, louvado seja Deus por esse momento, amém? A palavra, meu querido, ela está no livro de Gálatas, capítulo 1. O título dessa mensagem, Deus escolhe, Deus ensina, Deus unge e Deus envia. Amém? Vamos iniciar a leitura no livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos iniciar o versículo 1, o 15, o 16 e o 17. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Agora nós vamos iniciar, ler o versículo 15. O 15, o 16 e o 17. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Amém? No Gálatas 2, versículo 12, 2:12. Gálatas, versículo 2. E subiu por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amém? Eu vou voltar para a gente estudar esses versículos que eu falei, para vocês entenderem a mensagem. Essa mensagem surgiu de uma... Hoje eu ouvi uma palavra que um pastor, ele falando sobre que Jesus teve autoridade espiritual quando estava aqui na terra. Ele falou que até Jesus teve autoridade espiritual quando estava na terra. E pela primeira vez eu discordo desse pastor, que é um pastor conhecido e famoso no Brasil. E eu discordo do que ele disse. E na hora me veio sobre Paulo. Paulo, quando o Senhor escolheu a Paulo, Deus enviou Ananias até Paulo e Saulo, levou Ananias e Saulo, Pedro. Agora eu não me recordo bem, eu sei que é Ananias e Pedro, Pedro, justamente Pedro, perdoe-me. Até Paulo, né? Que Paulo que era o Saulo. Até Paulo, e Paulo foi batizado, ele foi ungido e batizado no Espírito Santo do Senhor. Ele aceitou Jesus, na verdade, é como nos dias de hoje, ele precisou confessar Jesus Cristo e aceitar o reinado de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo sobre a vida dele. E a partir daquele momento, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, começou a ensinar a Paulo.
Paulo, ele teve um processo de 14 anos onde ele ficou aprendendo de Deus. Não é que a partir daquele momento que ele foi batizado, ele já foi anunciar o evangelho. Não. Nós precisamos ter o nosso momento com o Senhor a sós para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua, nos capacite. E a gente também, a importância da leitura da palavra de Deus. Então, Paulo, ele se afastou para um certo lugar e ele foi estudar. Talvez ele foi se perguntar, talvez ele foi se confrontar, porque o Senhor precisava trabalhar nele, moldar ele, precisava tirar coisas dele. Mas o Senhor já quis naquele momento mostrar que ele era um escolhido de Deus. Amém? Então Paulo, após chegar esse momento que ele finalmente estava preparado, e no livro de Gálatas 1 fala, né, que foi Jesus Cristo, né, que ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, né? E depois no versículo 11, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meu querido, eu acredito nisso. Muita coisa que eu sei, o Senhor me ensinou diretamente a mim, sem eu nunca ter ouvido alguém falar. E muita coisa que o Senhor já me ensinou, eu já ouvi ao longo desses anos. Depois que o Senhor ensinou diretamente a mim, eu ouvi grandes homens de Deus falar aquilo que o Senhor já tinha me ensinado. Quer dizer, o Senhor confirmando. Tá entendendo? Aí eu ouço e digo: Senhor, mas o Senhor já me ensinou isso. Eu nunca ouvi ninguém falar, o Senhor me ensinou exatamente como ele está dizendo. Quer dizer, por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que revela a palavra de Deus na nossa vida. E no versículo 15, no versículo 16, Paulo diz assim, que o Senhor escolheu ele, né, para que pregasse entre os gentios, e ele não consultou a carne nem o sangue. Tá entendendo? O Senhor, quem foi a autoridade espiritual sobre a vida de Paulo, foi Deus, não foi homem de carne e sangue. Foi Deus, literalmente Deus. A palavra que eu quero trazer hoje é justamente essa. Tá entendendo? Porque Deus escolheu a Paulo e Deus foi diretamente, tá entendendo? O tutor de Paulo. Deus ensinou a Paulo, Deus capacitou a Paulo e Deus foi a autoridade sobre a vida de Paulo. Deus não usou homens para ser autoridade sobre a vida de Paulo. E como isso aqui o Senhor já tinha me revelado há um bom tempo atrás, hoje quando eu ouvi lá a palavra que o pastor fala, que até Jesus Cristo teve autoridade espiritual sobre a vida dele, e eu não concordo com isso. Autoridade de homem, né, que ele está dizendo, que foi o João Batista, foi autoridade sobre a vida de Jesus. Eu discordo disso, porque eu acredito que também foi Deus que foi a autoridade suprema sobre a vida de Jesus Cristo. Deus não colocou nenhum homem como autoridade sobre Jesus Cristo. Deus escolheu Jesus Cristo e Deus que foi a autoridade sobre a vida de Jesus. Assim como Deus escolheu a Paulo e Deus foi a autoridade sobre a vida de Paulo. E Deus enviou a Paulo a fazer a obra dele. No versículo 15, apóstolo Paulo deixa claro isso. Tá entendendo? No versículo 16, perdoe-me. Ele diz, né? Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos,
mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha, mesmo sem Paulo ter sido consagrado apóstolo, ele entendeu que ele era um apóstolo de Deus, porque o Senhor o escolheu e o Senhor confirmou a escolha dele. Tanto que no início, no Gálatas 1, ele diz: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Ele sabia, tá entendendo, que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele o apostolado. Ele sabia, ele não precisou consultar carne nem sangue. Muitas vezes a gente vê nos dias de hoje, mas por quê? Porque a gente vê pastores ungindo a outras pessoas que Deus não mandou. Por isso que essas pessoas chegam no altar e não honram a Deus, não honram a palavra do Senhor. Por quê? Porque não eram pessoas cheias do Espírito Santo. Não eram pessoas que tinham verdadeiramente a vida no altar. Elas podiam até falar bonito, porque, meu querido, olha, o que a gente vê no meu evangélico, falar bonito, é só o que a gente vê. A gente vê pessoas falar no meu evangélico que parece que são pessoas que vivem com a vida na presença do Senhor. Vivem com a vida no altar. Isso não é verdade, porque eu já conheci gente assim. Gente que fala bonito da palavra do Senhor, mas não tinha vida com Deus, tinha vida de prostituição, vida de engano, tá entendendo? Vida completamente afastada da igreja, tá entendendo? Eu falo tanto de mulher como homem, como a gente vê também pessoas que nem é cristã e a forma de falar parece até que é um evangélico. Por quê? Por causa da forma de falar de alguns que aprendem essa forma aí e fica, mas não vivem, só falam, só é da boca para fora. Tá entendendo? Então, aqui nesse versículo 15 e 16, demonstra que Paulo não consultou a carne nem sangue, que Deus escolheu a Paulo, que Deus enviou a Paulo para fazer a obra dele, sem precisar passar por consulta de homens. O que eu quero dizer é que Deus pode fazer isso sim na vida das pessoas, de quem Ele quer. E então, eu tinha falado lá, eu disse assim, não, porque o apóstolo, eu botei na palavra embaixo que o pastor falou, não porque o apóstolo Paulo, o Senhor que era autoridade, Deus escolheu diretamente o apóstolo Paulo e Deus era autoridade, ele não tinha autoridade de homem sobre a vida dele. Aí um irmão disse assim, falou que a autoridade era Ananias, porque tinha ido lá ungir ele. E eu peguei e disse, não, eu disse assim, Ananias apenas ele teve que passar pelo processo, ensinamento do Senhor Jesus Cristo, de ser batizado, de ser apresentado a Deus, consagrado a Deus e ser batizado nas águas, receber o Espírito Santo. Mas Ananias e Pedro não foi autoridade espiritual sobre a vida de apóstolo Paulo. Tá entendendo? Então, após aquele momento, eu respondi ele corretamente, dentro do que o Senhor já tinha me ensinado. E eu estava conversando com o Senhor sobre aquilo e disse, Senhor, perdoa-me, o Senhor já me ensinou sobre isso. Eu não concordo com o ponto de vista que o pastor falou, mas eu preciso que o Senhor continue falando comigo, mais pessoas que o Senhor foi autoridade sobre a vida dessas pessoas diretamente, sem colocar elas debaixo da autoridade de homens daqui da terra. Aí Deus, meu querido, é maravilhoso, Deus é perfeito, então Deus me deu Josué capítulo 1. Vamos lá. Josué capítulo 1. Não, primeiro, antes de ir para Josué, eu vou no Êxodo 3, ok? Falando de Moisés. Versículo Êxodo 3. Vou ler o versículo 8. Depois você pode ler todo o capítulo na sua casa. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra,
a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão dos que os egípcios os oprimem. Aí o versículo 10, olha o que o Senhor diz para Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Aqui, mais uma vez, o Senhor demonstra quem foi a autoridade sobre a vida de Moisés. Deus colocou a autoridade de homem sobre a vida de Moisés? Não. Deus estabeleceu Moisés para ser autoridade sobre a vida de homens. Mas Moisés, a autoridade que tinha sobre a vida de Moisés era diretamente Deus. Diretamente de Deus. Amém? Então, o que o Senhor me confirmando, que Ele já tinha me ensinado há um tempo atrás, Ele me mostrou, Moisés, o Senhor era autoridade sobre a vida de Moisés. Portanto, não é verdade que todos os homens na terra têm que estar embaixo de uma autoridade de outro homem. O homem é comedor de feijão, o homem é pecador, o homem é falho. Às vezes você está embaixo de uma liderança na igreja que você pensa que o seu pastor é um santo, que ele faz tudo que agrada o Senhor, que ele tem uma vida reta, que ele tem uma vida de oração. Meu querido, e às vezes isso não é verdade. Não é verdade. Lembra a história de uma vez que eu falei de um pastor que toda vez que eu abria a TV, ele estava lá, e esse pastor era daqui de Fortaleza, e o meu coração ficava tão, sabe, eu não gostava, eu ficava intrigada com aquele homem. Eu tinha uma pulga atrás da orelha e eu dizia para o Senhor, Senhor, me perdoe. Eu sempre pedia perdão ao Senhor, porque eu não sabia se aquela culpa poderia ser de mim. Mas eu dizia, Senhor, me perdoe. Mas eu via minha vida no altar e se sentia incomodada com a vida daquele pastor. Até que um dia, meu querido, toda vez que eu via ele, eu falava aquilo para o Senhor, eu não confiava nas pregações dele, eu mudava. Quando passou-se 2, 3, 4 anos, veio uma conversa à tona, que o pastor ele era envolvido no homossexualismo. E esse pastor acabou sendo assassinado aqui em Fortaleza.